Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. O tema da mensagem: resgatando a unção. Amém? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, Lagoinha? Eu vou ler de novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para a Lagoinha em Orlando. Você pode estar em pé comigo um minutinho? Isso. De manhã eu falei para você olhar para quem era mais bonito. Teve gente que não olhou, então eu vou fazer diferente. Pegue na mão de quem está mais perfumado. Isso, perfumado deve ter alguém. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te exaltamos e entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja mais uma vez ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Orlando, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Pela manhã tivemos um culto onde o Senhor se manifestou com um batismo de quebrantamento. E agora à tarde teremos um culto onde Jesus vai se manifestar com um batismo de fogo. Veio algum pentecostal para a reunião aqui? Agora eu vou pregar mais empolgado do que de manhã. Pergunte por quê? A minha família toda está aqui. Minha esposa, minhas filhas, meu genro, minha neta, meus amigos. Fiquem de pé. Pastor André pediu. Agora, isso, eu não sei se põe até a cara deles por aí. Depois vocês enxergam, né? Tem duas que estão solteiras ainda, né? Jesus faz a obra, né? Tá. Minha esposa Edileuza, Karen, Kathleen, Camille, Aurorinha, minha neta, Gustavo, meu genro, e a Sarinha, que é filha do Roberto Marinho, que está conosco aqui. Isso aqui está o apoio, aqui está meu alicerce, aqui está tudo que eu sou e tudo que eu represento. Amo vocês, obrigado por tudo. Amém. Meus amigos, Duda Lisboa, que é aqui de Orlando, o Armando, e o Roberto Marinho, que trabalhou com o pastor Benny Hinn. Não sei se você sabia, André, ele era musicista do Benny Hinn aqui na América. Aí ele foi para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu. Pois bem, vamos ao que nos interessa. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li é um daqueles textos que quando a gente lê, a gente não esquece mais. O apóstolo São Paulo é o apóstolo das letras. É o homem a quem o Senhor devotou aquilo que nós conhecemos hoje como igreja cristã pura. É Paulo quem separa o judaísmo do cristianismo. É ele quem depura o cristianismo e nos dá hoje a visão de igreja como temos. O apóstolo Paulo é de longe o maior intelectual do Novo Testamento, deixando, é claro, só o nosso Senhor no topo, porque o nosso Senhor é a sabedoria encarnada. Paulo iniciou o seu ministério de uma maneira meio estranha, porque podendo ele ter pregado para os judeus, seus patrícios, que viviam debaixo do domínio do Império Romano,
E o Império Romano, como sempre, com a sua truculência, tirando dos homens e mulheres que eram seus escravos a oportunidade dos estudos. Quando Paulo viveu nesse mundo, mais de 95% dos judeus não tinham mais acesso a estudo, não sabiam ler nem escrever. Ele é um haut concours, ele é diferenciado. Paulo vem da aristocracia judaica. Paulo vinha de uma família diferenciada. Certa vez, num debate teológico, na verdade um debate sobre leis, ele invocou a sua cidadania romana. E o homem com quem ele invocava a cidadania romana disse: eu tive que comprar a alto preço, como é que você conseguiu? E Paulo disse: pois eu nasci assim. Então ele vinha de uma família diferenciada, e já já você vai entender por que eu estou falando isso. Paulo é chamado de doutor da lei. Muitos crentes, por falta de conhecimento, acreditavam que ele era um sacerdote, e ele não era um sacerdote, porque ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e só era o sacerdote que era da tribo de Levi. Então, quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está falando isso em ipsis literis. Ela está chamando ele de doutor em leis. Ele era advogado, era poliglota, era um homem extremamente preparado e, segundo ele, o maior fariseu do seu tempo. Tinha ele, é claro, não uma vida perfeita, porque não dá para ser tudo perfeito. Quem conhece a biografia dele, como eu estudei com muita paixão, vamos descobrir que Paulo era um homem de 1,5 metro de altura, tinha uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que era caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que você é feio, né? Pois bem, se teve esperança para ele, tem para qualquer um de nós, né? Paulo era essa figura enigmática, um homem extremamente bravo, a princípio arrogante, talvez por causa do seu próprio nome, Saul de Tarshite, conhecemos como Saulo de Tarso, Saulo o Grande, até encontrar Jesus no caminho de Damasco, e Jesus falou: você não é o grande, você é o pequeno. De Saulo transformado em Paulo. E assim começa a história desse grande personagem do Novo Testamento. Paulo, podendo, como eu disse, pregar aos judeus, podendo ele ter deixado de pregar aos judeus e descido ali para o continente africano. Quem conhece um pouquinho de geografia sabe que Israel faz divisa com o continente africano, exatamente ali no Egito. O Egito é o primeiro país africano. Na cidadezinha de Tebas ali já temos a divisa dos continentes. Por que isso? Porque sempre o continente africano precisou de ajuda. E se ele quisesse construir um ministério extremamente potente, gigante, bastaria descer para a África e anunciar o evangelho às pessoas mais necessitadas. Poderia ele ter pregado para os judeus, mas não, esse nanico não era normal. Ele resolveu pregar para os gregos. Diga comigo, gregos. Não, mais uma vez, os gregos. Você se lembra de alguma coisa da Grécia, quando estudava na 5ª, 6ª série? Esse povo que deu origem a boa parte do berço da civilização ocidental. O mundo ocidental, como conhecemos, ele está estabelecido em 3 pernas, um tripé, que seria o moral judaico-cristão, a filosofia dos gregos e o direito romano. Então os gregos deram para a nossa sociedade boa parte como nós a conhecemos, por isso a prosperidade. Os gregos nunca foram normais, eles sempre foram acima da média em todos os sentidos. O DNA dos gregos não era como o nosso. Imagine que até hoje, quando passa um homem muito bonito na rua, algumas mulheres ficam afoitas, dizem assim: lá vai um Deus. Por que Deus grego? Se você quer entender isso, digite no Google deuses da Grécia e você vai encontrar Zeus, o deus dos deuses segundo a mitologia deles. Pense num camarada bonitão, queixo quadrado, aquela cara máscula, um peito desse tamanho e uma barriga de tanquinho igual a do André Valadão, né? bem torneada, trabalhada assim. Segura ele um raio nas mãos e deixa a roupa aberta a propósito, para mostrar a sua sensualidade. Esse é o líder dos deuses da Grécia, do panteão grego. Ele tem mais 2 irmãos, Hades e Poseidon. Hades é o rei dos mortos, esse não tem beleza. A figura dele é uma caveira envolta num manto e segurando aqui uma foice. E Poseidon é mais ou menos o pai da pequena sereia, que na Disney vocês estão acostumados, né? Um homem barba branca, segurando um tridente na mão, né? Não sei se tinha cauda como um peixe, como deus Dagon da Fenícia. Bom, era mais ou menos assim. Esses eram a tríade de deuses deles, e todos eles extremamente belos, com exceção de Hades. Mas se você digitar panteão dos deuses gregos, vocês vão ver Artemísia, vocês vão ver Hera, Diana, Afrodite, deusas da beleza. Então eles eram bonitos por natureza. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que tem dificuldade em se aceitar, que sofre com a sua imagem.
É muito mais fácil você convencê-la, dizer: olha, você é lindo por dentro, né? E há quem tem espelho para enxergar por dentro. Eu não consigo enxergar ninguém por dentro, né? Mas há quem diga isso. Os gregos então tinham essa habilidade com a beleza, e é para esse povo que Paulo vai pregar. Não bastassem ser bonitos, pense num povo inteligente. Esse povo inventou a tal da filosofia, uma mistura de duas palavras em latim, philos e sophia. Amigos da inteligência, namorados da sabedoria. Quando a gente nem pensava em nascer, eles já dissertavam sobre a existência. O que falar de Sócrates, Aristóteles, Platão? Até hoje, nossos filhos sofrem em universidades quando um professor manda um texto de Platão para a gente tentar interpretar. O infeliz viveu milhares de anos antes de Cristo e até hoje a gente não entende bolhufas do que ele escreveu. São eles que inventaram a dialética, são eles que inventaram as crises, são eles que inventaram as formas de você respirar, olhar o mundo, dependendo da percepção de como se enxerga. Isso milhares de anos antes de Jesus. Não bastassem ser inteligentes e bonitos, pense num povo rico. A própria cidade de Éfeso, uma das maiores do seu tempo, em baixa temporada 500 mil habitantes, em alta temporada 1 milhão de habitantes. Eu estou falando de 2000 anos atrás. Uma cidade geograficamente tão bem estabelecida que todas as pessoas que transitavam entre países da Ásia e vinham de barco, como os barcos eram movidos à mão de obra escrava, precisavam parar ali para abastecer, para comprar e vender, e daí o potentado de riqueza deles. Não bastassem ser bonitos, ricos e inteligentes, pense num povo que era místico. O céu dos gregos era bem baixinho, ficava ali na Grécia mesmo, no alto do monte chamado Monte Olimpo, e dali os deuses governavam a terra. Não um, não dois, milhares deles. É para esse povo que o apóstolo Paulo vai pregar. Isso mexe comigo, eu quero que isso mexa com você também, porque geralmente queremos pegar o caminho mais fácil para se ganhar uma alma, e ele, ao invés de ir pregar para aqueles famintos, ele foi pregar para os abastados. Ele foi pregar para quem aparentemente não tinha necessidade nenhuma. E ele entra em Atenas. Imagine Atenas, uma cidade grande, a capital intelectual do mundo antigo, e bem na entrada de Atenas uma imagem de Zeus, uma imagem de 10 metros de altura desse ser belo, todo pintado de ouro embaixo. Zeus, Deus dos deuses, e sacrifício a ele. Era para colocar medo em qualquer paroleiro ou qualquer pregador, mas não no nanico. Paulo atravessou a avenida e andou. Achou a imagem de Hades, aquela imagem da morte, não se deu por vencido. Achou a imagem de Poseidon, não se deu por vencido. Encontrou no meio do caminho a estátua de Hércules, de Teseu, do Minotauro, de todos os deuses da Grécia Antiga, e nenhum deles assustou Paulo. Ele foi na avenida da adoração da Grécia até o último altar, e no último altar não havia imagem nenhuma. Ele olhou para ler o que estava escrito, ele disse: é aqui que eu paro. Disse: ei, atenienses, sabendo de vossa cultura e como vocês temem aos deuses, o medo de vocês em desagradar alguma divindade é tão grande que erigiram um altar a um Deus que vocês não conhecem. As suas orações chegaram até ele, pois eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Eu vim pregar para vocês sobre ele. Arrastaram Paulo para o Areópago. Diga comigo, Areópago. Mais uma vez. Não é fofinha essa palavra? É mais fácil que falar how are you, né? Areópago. É nesse lugar que Paulo vai desenvolver o início do ministério dele na Grécia. Imagine um lugar onde os gregos criaram a propósito, só para quem tinha uma ideia nova para contar. Qualquer um que tinha qualquer ideia nova, uma filosofia, um pensamento, podia subir ali e contar. Os gregos inventam a democracia, ou seja, o direito das pessoas falarem. E lá estava em andamento. É claro que você tinha que arcar com as consequências depois, ou tomar tomatada no rosto, ou ser linchado, até mesmo apedrejado, mas eles te davam o direito de falar. E sobe Paulo para pregar. Eu quero que você imagine o choque de cultura. Aqui sentado, só beldades, só gente linda, uma mistura, homens parecendo Arnold Schwarzenegger com Leonardo DiCaprio, mulheres parecendo Naomi Campbell com Gisele Bündchen, só gente linda. E aqui subindo no púlpito o nosso Paulo, 1,5 m de altura, cabeça desse tamanho, calvo, caolho e manco de uma perna. Quando ele subiu, eu imagino as pessoas olhando para ele procurando uma madeira. Pergunte para quê? Só falo se todo mundo perguntar. Para bater isola. Eu imagino a mãe falando para a outra: tá vendo, filha? A mãe dele não deu sacrifício à deusa, nasceu desse jeito, porque eles eram dados à aparência. E Paulo, sabendo disso, ao invés de vomitar religião sobre eles, não é que o nanico começou a dissertar no pensamento deles. Começou ele a falar sobre os epicureus, começou a falar sobre os estoicos. Ganhou as mulheres pela filosofia dos epicureus.
que falava sobre beleza interna e externa, ganhou os homens pela filosofia dos estoicos, que pensavam na vida e vida após vida. E depois de sossegar o coração deles, e todos estão olhando para ele, ele entra com o seu evangelho. Ele fisgou os peixes, peixes grandes, graúdos, e deu Cristo para eles. De que forma? Dizendo a eles: o meu Deus é maior do que todos os deuses da Grécia. Há um historiador que diz que Paulo foi questionado: seria o seu Deus maior do que Poseidon? O historiador diz que Paulo deu gargalhadas dizendo: maior do que Poseidon, o meu Cristo é. E até os servos dele são maiores do que Poseidon. Por quê? Eu tenho um amigo chamado Pedro, de vez em quando eu chamo ele de Cefas, e Jesus chamava ele de Simão. Esse Pedro um dia viu Yeshua pisando em cima do reinado de Poseidon, andando em cima das águas. E esse Pedro falou: se és tu, me mande ter contigo. O Pedro, meu amigo Pedro da Silva Sauro, pisou em cima de Poseidon. Se Pedro pisou, Yeshua é maior do que Poseidon. Questionaram ele: então seria o seu Yeshua maior do que Hades? E Paulo, diz o historiador, que deu uma gargalhada dizendo: é claro que é. Eu estava pregando aqui em uma cidade próxima de vocês, e como eu sou pequenino, colocaram um tambor para eu subir. Enquanto eu pregava, lá na porta, quem tentou assistir a minha reunião? Hades. E Hades fazia assim. Final da reunião, te pego. E eu olhei para ele, a princípio quis ficar com medo, aquela cara de caveira, aquele capuz negro. Mas eu olhei para ele, estava faltando uma coisa nele. E então eu perguntei: ó Hades, onde está o teu aguilhão, ó Hades? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Jesus de Nazaré. Porque Hades era a encarnação da própria morte. Eu citei aqui 1 Coríntios 15, quem conhece a Bíblia navegou, né? Aí perguntaram: seria o seu Yeshua maior do que Zeus? E Paulo pergunta, segundo o historiador: onde mora Zeus? E todos apontaram para o alto do Monte Olimpo. E ele questiona: tem certeza que Zeus mora ali no alto daquelas montanhas, acima daquelas nuvens? Sim, ele mora ali. E Paulo diz: então Yeshua é maior do que Zeus. Por quê, Paulo? Porque o salmista, no Salmo de número 113, diz que quando o meu Yeshua quer olhar os céus, diferente de Zeus, porque se Zeus mora ali, para olhar os céus ele tem que olhar para cima. O meu Yeshua, quando quer olhar os mesmos céus, ele se inclina, porque ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que as nebulosas, é maior do que as galáxias, é maior do que os buracos negros. Ele é tão grande, mas tão grande, que enquanto ele caminha na lagoinha aqui nesta manhã, a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Orlando está ficando cheio da sua glória. Na força desta revelação, ele planta a sua primeira igreja. Ele sai de Atenas e vai para Corinto. Diga comigo, Corinto. Olha para o seu irmão e diga: não pense em heresia. Não é Corinthians, é Corinto. Porque já teve um ali que já ficou todo falou: oh, meu Corinto na Bíblia. É Corinto, tá? Até porque a Bíblia diz no Salmo 92, verso 12, que o justo florescerá como palmeiras. Está escrito, parei, ouvi uma aleluia aqui. Gente, é brincadeira, eu não torço para ti, menino. As meninas são todas São Paulinas, né? Mas eu falo do Verdão por causa do meu querido presidente Bolsonaro, que ele é apaixonado por eles. Deixa para os bom. Pois bem, Paulo vai para Corinto e Paulo planta a igreja mais poderosa da história. Eu vou repetir: a igreja de Corinto foi a igreja mais poderosa da história. Imagine você uma igreja que para entrar no culto você era obrigado a pegar uma senha. Pergunte para quê? Só falo se todo mundo perguntar. Para você saber que horas que você podia profetizar. Ô pastor, essa igreja é organizada. Não, é o contrário. Paulo estava pregando, levantava um profeta ali, ele parava para ouvir, levantava o outro aqui. Ele está tentando ouvir os dois, levantava o terceiro ali. Aí Paulo disse: gente, calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Todos podem orar em línguas, mas seria interessante que o Senhor levantasse entre nós alguém que pudesse interpretar as línguas. Paulo começou a sistematizar o culto pentecostal ali na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja tão viva, tão nova e tão cheia do Espírito Santo. Todos os crentes eram possuídos pela presença do Espírito Santo.
Não dá assim para explicar em palavras, então eu vou transformar aqui num teatro. Imagine que você não está mais em Orlando, só por alguns minutos. Você está em Corinto agora. Então respire fundo, murche a barriga, estufe o peito e tome cuidado. Quer perguntar por quê? Esse crente da esquerda é profeta. O da direita interpreta línguas. O que está atrás tem os dons de curar os enfermos. O que está na sua frente tem a palavra da sabedoria na ponta dos lábios. Aquela turma daquele canto ali, eles têm o dom de discernir os espíritos. A turma do outro canto aqui tem o dom da operação de maravilhas. Aquela turma lá de trás enxerga aquilo que os olhos ainda não viram. A igreja de Corinto era tomada por uma aura, uma dimensão de mundos como nunca antes se viu. A terra e o céu se misturavam dentro dela. O apóstolo São Paulo, como eu disse aos irmãos, recebeu coisas que os outros não receberam. A igreja de Corinto tinha coisas que a igreja de Jerusalém não tinha. A igreja de Jerusalém tinha cura pela imposição de mãos. A igreja de Jerusalém tinha o batismo com o Espírito Santo. A igreja de Jerusalém tinha interpretação de línguas, porque isso eles receberam em Pentecoste, Atos capítulo 2. Mas o que Deus deu para a igreja de Corinto não deu para a igreja de Jerusalém. Os crentes da igreja de Jerusalém eram caminhantes de dois mundos. Caminhavam por dois mundos. É para a igreja de Corinto que Paulo consegue discernir o tipo de gente que está dentro da igreja. Paulo diz: pregando para vocês, eu descobri que existem 3 tipos de seres humanos aqui: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E Paulo, falando sobre o espiritual, ele diz: o espiritual discerne tudo. Paulo estava falando que enquanto ele pregava, uns davam glória a Deus, outros dormiam e outros queriam ir embora do culto. Por quê? Cada um dentro da sua esfera. Um era normal, o normal não entende o nosso culto. O outro era carnal, o carnal pensa que é, mas não é. Mas tinha os espirituais. E os espirituais eram sensitivos. Não sei se essa palavra te incomoda, mas eu vou apelar para ela. A nossa fé é uma fé carismática. A nossa fé é uma fé sobre-humana. A nossa fé é uma fé que nos dá direito de entender que nós não somos comuns. Ao homem natural, Deus deu 5 sentidos. Diga comigo, 5 sentidos. Você lembra quais são eles? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Isso para o homem normal, qualquer homem, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer tribo. Deus deu esses 5 sentidos. Mas para os que estão aqui na minha frente, André, Deus deu um sentido a mais. Eu chamo de 6º sentido. Calma, não tem nada a ver com aquele filme do Bruce Willis, com aquele menininho que diz: I see people dead all the time. Vejo gente morta todo dia. Não. Esse 6º sentido é um sentido a mais. Para que serve os 5 sentidos que nós recebemos? Para que o mundo natural seja real para nós. Eu só percebo a densidade dessa tribuna porque os meus pés estão equilibrados nela, por causa do meu tato. Eu só enxergo a beleza dessa igreja por causa dos meus olhos. A melodia do Roberto me atrai por causa da minha audição. Eu abracei o André Valadão hoje, descobri que ele não usa mais perfume do Avon. O perfume dele não fala português, é diferente. Meu olfato. E no fim do culto, em nome de Jesus, terei comida para o meu paladar. Estou cansado dos irmãos me convidarem e falar: venha que cuidaremos de você como se cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não toma, não descansa. Não, terei comida. Esses são os 5 sentidos. Mas Deus deu a todos nós um sentido a mais, um 6º sentido. E para que serve ele? Ele tem a mesma função dos outros, só que para um mundo invisível. Se com 5 sentidos eu percebo o mundo natural, com o 6º eu percebo o mundo sobrenatural. Pastor, isso está meio estranho. Vou falar para você que não é estranheza nenhuma. Alguém aqui já foi orar na casa de alguém? Foi orar na empresa de alguém? Você lembra quando você chegou lá, quando pisou lá dentro, subiu um arrepio? Saiu da sola do pé, foi até o cabelo. Sua alma saiu uns 2 metros do corpo. Você catou ela e devolveu para cá. Lembra disso? Por quê? Porque você foi com um propósito. Você estava em oração e jejum. Você treinou o seu espírito. O seu homem espiritual, a sua mulher espiritual foi treinada. Então eles estavam aguçados. Isso nos faz perceber o mundo espiritual. Muitas pessoas pensam mesmo que a igreja da Lagoinha só tem essa virtude porque está em Orlando. Não, Orlando é só o princípio. O culto da Lagoinha começa em Orlando, mas não termina em Orlando. Ele vai subindo para as regiões celestiais. E isso não é invenção minha. Paulo diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm palavra, testemunho, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais.
Por que você acha que um fica em pé, outro fala em línguas, outro fica maluco, roda? Tem uns que parece que recebe o espírito do Bruce Lee. Por que você acha que acontece isso? Porque alguns são sensitivos. E o meu desejo nesta manhã é que o Senhor te devolva isso. O meu desejo nesta manhã é o tema da pregação. Eu quero que o Senhor resgate a unção que você perdeu. Porque hoje você está aqui bonito, com um carro lindo e falando em outra língua, mas você não pode esquecer que você veio de lá. Eu não tenho vergonha de falar que eu nasci na Vila Tatu. E não ri não, porque aqui tem gente que nasceu na esquina do sovaco sujo, que eu sei. Aqui tem gente que veio de um buraco que não tem nem nome, e só veio para cá porque um dia estava passando pelo Vale da Sombra e da Morte e entrou naquela casinha daquela irmãzinha que só tinha um coque na cabeça e 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Ela começava a falar, você não entendia nada, porque não falava nada com nada, e tudo errado, mas você ia sentindo cada palavra que ia saindo. E o Senhor falou: vou te levar, vou te colocar num pássaro de aço, vou levar você num furacão. Não me interessa como foi. Você está aqui por causa de uma promessa divina. Você está aqui porque o Senhor te mandou. Aí você entrou aqui naquele perrengue, dividia um colchão solteiro com a esposa. Você dormia de cabeça para cá, ela para cabeça para cá. Você ficou na casa das pessoas. Você é um analfabeto ao chegar aqui, porque a maioria não sabia falar a língua inglesa. Aí o Senhor veio e te honrou. E depois que Ele te honrou, você ficou desse jeito aí. Com todo respeito, vem para a igreja altivo, nariz empinado, olhando as suas contas de dólares. E você esquece que você só está aqui porque um dia você caminhou pelo mundo do Espírito. Foi a revelação que te trouxe nesse lugar. E você não pode perder essa essência. Ei, escute o conselho de um velho chamado Davi, que antes de morrer olhou para tudo que construiu e disse: Deus quer tirar de mim, tire o reino. Quer tirar de mim, tira a fama, mas não retires de mim a sua santa presença. Não vale estar aqui se não for para sentir Ele. E eu já quero apelar. Levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela assim. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor. Pode falar. O médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, tira ela do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé de novo, para sacudir o seu ministério de novo, para sacudir a sua alma de novo. A igreja de Corinto foi alavancada com os dons. Mais tarde, Paulo vai escrever 2 cartas, a primeira carta e a segunda. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita 20 anos depois que a igreja estava fundada. A segunda carta, 9 meses depois da primeira. Então as cartas da igreja aos Coríntios eram cartas de memória. Diga comigo: memória. Era para rememorar, era para resgatar. Agora, por que foi escrita a carta? Pergunte a mim por quê. Paulo estava em uma embarcação em uma de suas viagens missionárias e se aproximou dele um rapaz, dizendo que era membro da igreja de Corinto e que lembrava do velho Paulo quando ele era criança. Paulo pregando e ele criança no meio dos bancos. E agora que ele reconhece o velho apóstolo, ele vai e se apresenta e diz: eu sou da igreja de Corinto. Imagina a alegria de Paulo. Imagine você rememorar, lembrar de um irmão, de uma igreja por onde você passou. E a tradição diz que Paulo olhou para o rapaz e disse: como está a igreja de Corinto? E o rapaz, sem pestanejar, disse: está uma bênção. Nós construímos muitas congregações, nós estamos cuidando dos órfãos, das viúvas. E o velho apóstolo não se empolga. Ele pergunta ao rapaz: você não entendeu? Eu perguntei como está a igreja de Corinto. E o rapaz, meio titubeando, pensa e diz assim: agora eu entendi. Olha, a igreja, ela entrou em várias esferas. Agora nós temos esferas na política, nós temos espaços, nós temos hospitais, nós temos, se fosse no Brasil seriam UPAs. Estamos cuidando, fazendo um trabalho social. E Paulo diz: isso é importante, mas não foi a minha pergunta. Mude a música, Beto. A minha pergunta é: como está a igreja de Corinto? Já naquela época, as pessoas confundiam
organismo com organização. O que nós às vezes chamamos de igreja não é apenas uma associação ou uma agremiação religiosa. O que é igreja de verdade é muito mais profundo. André, quando eu fui registrar a minha igreja, que eu sou pastor, né? Fui registrar a minha igreja, eu cheguei tão feliz, eu saí abatido do cartório. Cidade pequena, meu amigo cartorário falou: o que o senhor vai fazer? Escrivão, melhor dizendo. Eu vim aqui registrar a minha igreja. Disse: pois não, vamos lá. Ele perguntou o nome da igreja, eu disse: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. E ele: muito bonito, endereço. Aí ele falou assim para mim: quem é o dono da igreja? Eu disse: Jesus de Nazaré. E ele falou: qual é o RG dele? Eu falei: não sei. E o CPF? Eu disse: também não sei. Tem CNPJ? Eu disse: dele não. Foi: então não tem como registrar a sua igreja. Eu falei: por quê? Porque alguém tem que ser dono, alguém tem que responder por ela, alguém tem que falar diante da justiça. O Estado dá à igreja direitos e deveres. Se cair o teto e machucar alguém, quem é que o Estado vai processar? A igreja tem que ter um dono. E eu, com muita ressalva, disse: pode botar meu nome aí, Marco Feliciano. Eu saí de lá com o registro na mão. Eu falei: Jesus, me perdoa, a igreja é sua, mas está o meu nome. O senhor disse: fica tranquilo, meu filho. Eu falei: por quê? Porque essa aí não é minha, essa aí é sua. Eu falei: como assim? Uai, o prédio foi você que comprou, o terreno é seu, você que construiu, você comprou os bancos, é tudo seu. A minha eu comprei com outro valor. A minha eu comprei com sangue derramado lá na cruz. Aí o senhor falou para mim: você às vezes briga por causa da sua igreja, né? Por causa da denominação. Você é capaz de matar. Alguns crentes são capazes de morrer pela nomenclatura da igreja. Mas assim, mas tem gente que consegue desfazer da igreja de verdade. Porque a igreja de verdade, ela chama Maria, José, Antônio, Marco, André, Karen, Kathleen, Camila, Edileus. Esse é o nome da verdadeira igreja. E às vezes passamos por uma igreja que está passando por violência, tribulação, e ignoramos essa igreja. Quando o Senhor me falou isso, eu compreendi. E compreendi o que Paulo estava perguntando. E aí o rapaz abre o verbo, e o que ele falou para Paulo deixou Paulo apavorado. Você promete que não vai escandalizar? Basta ler o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer assim: é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem o mundo comete, não tem nome entre o ímpio. É sabido que um filho dormiu com a mulher do seu pai, e vocês nada fizeram. Não é incesto, porque incesto é o filho dormindo com a mãe. O pai era divorciado ou viúvo, casou com uma moça mais nova na ausência do pai. O filho dele dormia com aquilo que deveria ser a sua madrasta. A igreja toda sabia. E Paulo diz: vocês aceitaram isso de maneira muito fácil, vocês não corrigiram, e por isso a igreja perdeu a sua essência, que eram os dons, as manifestações. Alguém vai questionar Paulo dizendo assim: não, quando você veio pregar você trouxe cultura. Paulo diz: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu fui ter com vocês, eu levei revelação e demonstração de Espírito e poder de Deus. Paulo começou a explicar que a ausência da santidade, do compromisso, foi fazendo aquela linda igreja virar apenas uma religião. A nossa geração não vive fugindo da religiosidade. A nossa geração não vive fugindo dessas coisas, desses esqueletos. Porque muitas igrejas pelo mundo afora são parecidas com uma folha seca de outono. Ela tem aparência, tem estrutura, mas não tem seiva, não tem vida. Algumas igrejas parecem a lua, tem brilho, mas não tem calor. Algumas parecem com um cano de uma espingarda, são retos, impecável, mas são ocos e vazios. Aí quando alguém pergunta por que a Lagoinha funcionou em Orlando, é porque aqui tem seiva, os raios do sol da justiça entram aqui dentro, e aqui tudo é pelo Senhor e para o Senhor. E você que está me assistindo em casa, porque parece que está sendo transmitido, você que está assistindo pela internet, o Senhor está falando com você neste momento: não morra. Você está morrendo dentro da fé onde você está, porque lá você já não sente mais nada. Você está viciado em ir à igreja. Você vai para a igreja, mas não sabe o que vai fazer lá. Você entra na igreja, mas não consegue entrar no culto. Vou falar de novo. Entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra. Foi em Minas Gerais que eu ouvi essa piada: por que o cachorro entrou na igreja?
porque a porta estava aberta. Entrar na igreja não é o ó, não, viu? Porque alguns acham assim: pastor, tem que ficar feliz comigo porque eu estou na igreja. Querido, a porta da rua é a serventia da casa. Se for para entrar aqui dentro e ficar desse jeito, soltar tudo de novo, André, me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se for para vir num culto da família de festa e ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se é para vir num culto avivado e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto, é melhor não vir. Agora, escuta isso, André, isso aqui é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Escuta. Tem gente que acha que o poder do Pentecoste é só para pobre, é só para gente ignorante. Se fosse assim, o Pentecoste tinha continuado só com Pedro e João. Pedro e João eram analfabetos, sabiam disso, né? Atos capítulo 4 e 5. Não são iletrados esses homens que os ouvimos pregar? Iletrados, analfabetos. Pedro e João não sabiam ler nem escrever. Pedro não escreveu nenhuma das suas encíclicas, seus discípulos escreveram. João escreveu porque quando ele estava com 90 anos de idade, na ilha de Patmos, Jesus deu uma ordem: tudo que você vê, escreve num livro. Foi obrigado a sair da ilha de Patmos com 90 anos, ir para Éfeso, aprender a ler e escrever, ser alfabetizado para deixar para nós o Evangelho, o Apocalipse e as suas cartas. O Evangelho poderia ter sido dado a ele se fosse só para pobres, mas para quem Deus deu o Pentecoste pleno? Para um erudito, para um poliglota, para um advogado, para um homem que tinha cultura. Então essa história de que o Evangelho, o poder de Deus, o Pentecoste, essas coreografias pentecostais que fazemos, essa adoração extravagante que alguns têm nojo, só tem nojo que você nunca experimentou. E vou te dar um conselho: cuidado, porque esse negócio pega. Esse negócio pega. André, eu era recém-convertido, levei minha mãe na igreja para me ver pregar. Minha mãe entrou numa Assembleia de Deus. Quando ela me viu pregar, cheguei em casa e falei: e aí, mãe, o que a senhora achou? Ela falou: é diferente, né? Eu falei: por quê? Você mudou de cor umas 8 vezes quando estava pregando. Sua veia vinha aqui, você gritava tanto. Ela falou: meu filho, o que você sente lá em cima? Aí eu não sabia muito, que eu não conhecia a profundidade teológica. Foi a mãe: é uma coisa que me pega, né? É um negócio. Aí ela falou: já sei, é encosto. E deu uma raiva. Eu falei: não, mãe, não é encosto não. Falei: você tem é uma coisa que te pega. Eu falei: não, mãe, eu vou descobrir e vou falar para a senhora. O tempo passou e eu descobri: não é uma coisa, não é algo, é alguém. Vou falar de novo: não é uma coisa que me pega. Eu não grito porque quero, até porque quando assisto meus DVDs morro de vergonha, porque os cameramen não são gente. Tem hora que eles dão eles puxam a imagem, mostra a minha goela balançando lá dentro. Aí os irmãos eles congelam a imagem, eu assim, ó. Parece que eu estou possuído por uma coisa esquisita. Eu não queria fazer isso. E por que o senhor faz? Porque eu não estou sozinho aqui. Tem alguém dentro de mim. E esse alguém tem uma função: glorificar a Yeshua. E como é que ele glorifica a Yeshua? Quando eu estou sensível e dou liberdade a ele. Aí quando eu dou liberdade a ele, eu tenho que adorar ele de maneira extravagante. Será que eu escuto um grito de glória a Deus aqui? Levei uma caravana em Israel há uns anos atrás, e foi comigo um grande brasileiro chamado Cid Moreira. Alguém lembra dele? Mr. M. O Cid foi comigo. Era uma aventura andar com ele. Naquela época ele tinha só 85, agora ele está com uns 215, né? O Cid já era bem velhinho. E o Cid foi comigo. Aí nós chegamos lá, eu falei: Cid, acha o seu lugar aí no Muro das Lamentações que eu vou achar o meu. E eu procurei uma brechinha, era dia de festa, não tinha uma brecha. E eu sou pequenininho, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Fui indo, achei um lugar. Quando eu achei o lugar, falei: Senhor, é aqui que eu vou orar. Saquei do meu bolso aquele pedido de oração enroladinho, que se soltasse dava uns 2 quilômetros. Todo mundo que sabe que você vai para Israel fala: bota meu nome, né? Bota o nome. Aí veio a hora do problema e eu pequei e peço que a igreja me perdoe. Pergunte por quê. Aqueles buraquinhos do muro estavam cheios de papel. Não tinha um buraquinho para colocar o meu. Eu olhei e falei: Jesus, esse aqui está mais amarelinho do que esse. Esse está até dissolvendo. Esse aqui o senhor já escutou. Eu botei a barriga bem pertinho, fiz tuc, pisei em cima e coloquei o meu pedido lá. A igreja me perdoa por isso, me perdoa. Graças a Deus. Quando eu coloquei meu pedido, eu falei: agora vocês vão ver um assembleiano orar.
Eu levantei as minhas duas mãos. Um assembleiano, seminarista como eu era, começa a orar, parece que ele engoliu um dicionário. Ele começa: soberano, eterno, magnífico, imarcessível, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E fui subindo. Eu atravessei o átrio, atravessei o lugar santo. Quando eu estava chegando no Santo dos Santos, eu tomei uma pancada na mão esquerda, que eu saí da graça na hora. Mas foi dolorido, eu fiz ai. E eu olhei para cá, tinha um judeu do meu lado, usando aquela roupa escura, aquele cabelinho enrolado aqui. Ele estava fazendo a oração dele assim, ó. E ele deu um murro na minha mão. Se ele fosse menor, eu tinha encarado ele. Mas era muito... Eu falei, infeliz, né? E vim para cá, levantei, comecei a orar. Eu tomei uma cabeçada na mão direita. E eu abri o olho, o daqui estava assim, ó. Eu falei, que povo doido. Ó, eu, pentecostal, chamando eles de doido. Minha falei, Senhor, eu preciso orar. Quando eu estou orando, me empurraram aqui, que eu bati a cabeça no muro. Eu falei, agora acabou. Eu olhei para trás, o de trás fazia assim, ó. Eu comecei a olhar ao meu redor. Um fazia assim, outro fazia assim. Quem já viu isso? Quem já foi? É assim ou não é? O Eliaquim, o meu intérprete, estava perto. Eu falei, Eliaquim, o que esse povo está fazendo? Ele disse, povo não, meus irmãos. Eles estão adorando. Eu falei, mas precisa disso? Ele disse, vocês não sabem adorar. Eu falei, não, eu quero aprender. Não, depois você não me contrata mais. Disse, não, eu quero aprender. Certeza, vai continuar me pagando? Disse, vou. Ele falou, até que enfim me deixaram falar. Vocês católicos e crentes evangélicos vêm aqui e falam que ficam orando. A oração de vocês é uma perca de tempo, de palavras jogadas ao vento. Os meus irmãos estão orando dizendo assim, Deus, eu estou falando, mas o meu braço está te adorando. A minha perna está te buscando. O meu quadril está te buscando. Ele diz, a oração não é monólogo, é diálogo. Isso é um diálogo. Deus se manifesta tocando os nossos corpos. Eles vão sentindo Deus nas juntas, nas medulas. Eles vão sentindo Deus em cada parte do corpo. Ele diz, eu te adoro com a boca, mas a minha cabeça te adora, a minha mão te adora, o meu pé te adora. Eu nunca tinha aprendido isso nem em seminário. Eu fui saindo dali, eu e o Cid. De repente eu entendi, porque demorou a cair a ficha, né? Eu sou igual carralco no frio, né? Demora para pegar. Quando pegou, eu dei um grito que eu quase matei o Cid. O Cid disse, que isso, pastor? Eu disse, Cid, eu entendi. Ele disse, o que o senhor entendeu? Eu disse, eu entendi porque lá na Vila Tatu, onde eu congregava, o culto começava, eu estava sentado. Quando eu dava por mim, eu estava lá na frente pulando. Aí quando eu via, eu voltava para o meu lugar. E as pessoas me chamavam de fanático, de desequilibrado, de doido, de santarrão. E não era nada disso. Não é que eu não sabia o que estava fazendo. Eu sabia, mas eu não tinha controle. Tinha alguém dentro de mim que queria dançar. Tinha alguém dentro de mim que queria bailar. Tinha alguém dentro de mim que queria uma adoração extravagante. Eu acho que o que está faltando em você é isso. É você descer do seu salto. Aqui não tem lugar para crente girafa. Sabe o que é uma girafa, né? Bonita demais, pescoço comprido, alto, só come frutos. Aqui é lugar para ovelha. Se quiser comer, tem que abaixar a cabeça, comer o capim aqui, beber água tranquila. Você pode não acreditar, mas é a essência. Avivamento não é uma coisa louca de uma mente que precisa de tratamento psicológico. Não. Avivamento não é um amontoado de reações psicossomáticas num cérebro doente. Não. Avivamento não é esquizofrenia. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Vou falar de novo. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Acotovela alguém do seu lado, diga sobreviva. Diga reage. Não, fala mais alto, diga reage. Escapa-te por tua vida. Sai dessa caverna, Elias, vem com a gente. Vem adorar. Se houve algum momento da vida em que você entristeceu o Espírito Santo, que nesta manhã, no início dessa tarde, você refaça as pazes com Ele. Quando Paulo escreveu essa carta, a igreja de Corinto havia tombado. Foi para a igreja de Corinto que Paulo escreveu algumas chaves que nós pastores temos dificuldade de empregar. Não extingais o Espírito. No capítulo 13, Armando, Paulo vai falar assim, olha, cuidado, porque havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. É possível haver um esfriamento. É possível você ter começado diante do Senhor e terminado como esse crente que você está, formalista.
Você não precisa ser formalista e também não pode ser fanático. Há que encontrar um meio termo, um ponto de equilíbrio. É crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento você adquire estudando. A graça, joelhinho dobrado, orando e jejuando. Dá para você ser um crente moderno sem ser mundano. Dá para você ser um crente para frente sem deixar Jesus para trás. Dá para você ser um obreiro, ser um empresário da igreja da Lagoinha, andar com seus carrões, falar até com Joe Biden, e mesmo assim, quando entrar numa oração com meia dúzia de canela de fogo, se entregar na presença do Eterno. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Eu queria só saber, tem algum canela de fogo aqui? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Não esqueça as suas origens. Não esqueça como o Senhor te trouxe para cá. Lembre que dentro de você há um espírito e ele tem fome de Deus. Você não está vendo que eu estou pregando e está te arrepiando tudo? Já tem gente chorando. Tem uns ali que se eu der corda eles saem correndo aqui dentro. Eles querem isso, precisam disso. Pastor, mas não tem nem mais nem menos. É uma questão de sobrevivência. Eu fui em Barretos, no Hospital das Clínicas, o maior centro de oncologia do mundo. Fui como político. Levei para lá umas emendas e o diretor me chamou, um dos diretores. Eu entrei lá dentro e aquele lugar tem cheiro de morte. Imagina um lugar onde de cada 10 pessoas, as 10 estão condenadas à morte. Ali eu passei mal. Aí o diretor falou: olha, eu quero mostrar para o senhor só um tratamento paliativo que nós estamos usando aqui. É uma coisa nova, estamos ainda em teste. Eu falei: e está funcionando? Ele disse: tá. Então vem comigo. Ele me levou na ala pediátrica. Aí eu queria morrer. Tinha um corredor e 2 portas, André, uma esquerda e a direita. Da esquerda tinha aquela velha foto da enfermeira fazendo assim. Silêncio, é o normal de todo hospital. Ele abriu essa porta e entrou. Nós entramos numa sala que eu só chorava. Criancinhas carequinhas, fazendo tratamento de químio, radioterapia, algumas tomando soro. Era uma sala comum do hospital, tudo branco com prata. E aquelas criancinhas aguardando a morte. O médico entrou com um estetoscópio, vendo o coraçãozinho delas. Eu fui passando mal. Eu disse: doutor, me tira daqui. A gente que tem filhos, você se espelha. Aí eu saí dali e disse: pastor, eu vou lhe mostrar agora o tratamento paliativo, tá? Eu falei de novo. Ele disse: não, nessa eu acho que o senhor vai gostar. Então tá bom. Ele, na porta de frente, não tinha a foto da enfermeira. E ele falou assim: ó, o senhor só não se escandalize, tá? Ele enfiou a mão no bolso e tirou o nariz de palhaço. Ele botou o nariz de palhaço. Quando eu olhei para a cara dele, eu queria rir, mas não podia, que ele falou para não escandalizar. Ele abriu a porta e se jogou no chão. Eu fui tentar ajudar, que eu achei que ele tinha tropeçado, mas ele fez de propósito. Ele caiu, e quando eu fui pegar, ele saiu rolando. Quando eu falei: que esse homem é maluco. Quando eu olhei para frente, as enfermeiras pegaram debaixo das camas zabumba, prato, corneta. As criancinhas foram ficando em cima dos berços de pé, mesmo tomando aqueles tratamentos de soro, pulando, começaram a gritar. Eu olhei, não era branco, era tudo colorido. Uma algazarra. E eu vi aquelas criancinhas sorrindo. Todas elas pareciam com as outras do outro quarto. Todas estavam com a aparência da morte, carequinhas, olho fundo. Mas essas estavam sorrindo. Depois de 10 minutos ali, eu nem vi a hora passar, porque eu brinquei com as crianças também. Saímos, o médico tirou o nariz e falou: o que o senhor achou? Foi o quê? Ué, do nosso tratamento paliativo. Falei: qual? Alegria, grito, pulo. Eu falei: doutor, me explica, deu um nó aqui. Ele falou: pastor, não se assuste, mas todo ser humano tem pelo menos uma célula cancerígena no seu corpo. São trilhões de células. Algumas não se manifestam por causa do estilo de vida que a pessoa leva. Mas se a pessoa entrar por um caminho de depressão, se a pessoa entrar por um caminho de não se aceitar, se ela começar a ter medo da existência da vida, essa célula morta recebe uma mensagem do cérebro dela: a morte está se aproximando, e ela começa a se agigantar. Quando essa célula morta encontra outras células gritando: nós queremos viver, ela recua. É automático, o corpo se revolta contra ela e ela recua. Por que você acha que existe tanta cura de canceroso no meio da igreja?
Quantos testemunhos você já ouviu? Qual é o segredo? A maioria das igrejas que tem curas de cancerosos são igrejas barulhentas. É sério. Onde tem milagre? Igreja de gente doida, gente que pula com o pé só, planta bananeira, se joga debaixo do banco. Por quê? Isso é no mínimo um tratamento. Por isso eu repito, avivamento não é uma coisa de mente louca, é uma questão de sobrevivência. Quem sabe nessa tarde Jesus não te trouxe aqui para tirar você do eixo, fazer você sair da sua zona de conforto, para você voltar pelo menos a se lembrar de onde você veio. Porque foi aquela alegria, aquela expansão, aquelas profecias que te colocaram nesse lugar de honra nesta tarde. Precisamos resgatar esta unção. E eu tenho certeza que ela começa a ser devolvida para você hoje. Esse ano será um ano de tanto poder de Deus sobre a sua vida, que vão te chamar de louco, desequilibrado, fanático e santarrão. E cada vez que te darem uma palavra, você diz: então eu estou no caminho certo, eu cheguei onde Deus queria que eu estivesse. A Lagoinha vai fazer um trabalho tão lindo ao redor do mundo, porque os seus missionários serão tomados por esta unção. A unção que cura, que liberta e que traz alegria. Se tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui, onde está a língua estranha que está dentro de você? Olha só, Jesus te batizou e você não fala em línguas. Aí do seu lado tem alguém que queria falar em línguas e nunca falou. Então que Jesus dê a esse, para que esse comece a viver um tempo novo sobre a vida dele. Vamos resgatar esta unção perdida. Não me interessa onde você caiu, não me interessa o que o diabo fez. O que me interessa é que Deus está fazendo nesta tarde. O Senhor está com uma vassoura, o Espírito Santo está limpando o altar, está tirando a cinza antiga. Vai começar a derramar azeite sobre esse altar. Se tem algum pentecostal aqui, reage comigo. As pessoas perguntam para mim: qual é o seu segredo, pastor? Mais de 29 mil pontos online. O que é isso, André? É gente assistindo? Então Deus está falando com você que está assistindo, está falando com você que está aqui dentro. A Lagoinha nesta tarde está sendo transformada numa lareira, numa fogueira. Precisamos apenas de uma brasa incendiada para queimar todas as outras. Se você acha que eu estou falando demais, incline a sua cabeça e fale com o Espírito Santo. Pergunte se não é isso que te falta. Você esqueceu do velho versículo da Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus com toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, eu vim porque eu preciso do passaporte. Deus precisa de você queimando. Pastor, eu vim porque eu preciso do meu green card, e o Senhor precisa de você de novo fumegando. Eu preciso e o Senhor também precisa. Dê a Ele o que Ele precisa, e Ele te dará o que você precisa. Reage e se incendeia. Eu vou terminando, porque eu estou com o meu corpo todo arrepiado. A presença do Eterno está aqui. Deus está falando com você. O Pentecoste é para quem precisa. O que acontecerá quando eu for queimado? Não tenho palavras para te explicar. Eu tenho exemplos. Um Pedro que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, para depois saltar no meio de uma multidão ensandecida que falava que estava todo mundo bêbado. Ele temeu uma mulher antes do batismo com o Espírito Santo. Depois de batizado, enfrentou uma turba, gritando: aqui não tem ninguém bêbado. O que aconteceu aqui foi o que foi escrito pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as servas, os que estão perto e os que estão longe. Porventura não queima o seu coração enquanto eu falo? O que eu faço, pastor? Se entrega, reage, escapa-te por tua vida. O que está faltando é só essa chama ser incendiada. Quando a igreja de Corinto recebeu esse poder, ela viveu por mais de 100 anos operando com sinais, prodígios e maravilhas. Vai acontecer um reboliço nos Estados Unidos. André, você falou para a América Latina. O Senhor vai te levar para falar para os americanos. Eu me lembro pregando uma vez na ilha de Martha's Vineyard, e a igreja local tinha uma programação na TV dali.
Os americanos foram parar na porta da igreja, isso há 15 anos atrás, para saber o que era aquele barulho. E quando o pastor explicou, o pastor Tenório explicou para eles, eles disseram: nós vimos isso quando éramos criança. Nós queremos de novo a ilha de John Wesley. Foi para aquela ilha que John Wesley arrastou, se não me falha a memória, 30 mil americanos para orarem com ele por 6 meses em busca de um avivamento mundial. Esta terra já fumegou e o fogo foi embora. Aí o Senhor está trazendo esses brasileiros. Nas suas veias corre o sangue de todas as nações do mundo. Brasileiro não é puro, brasileiro tem índio, americano, afrodescendente, tem europeu. Por quê? Porque o Senhor tem uma esperança conosco. Deus te trouxe aqui para te incendiar. Depois que Ele te incendiar, Ele vai te usar. E quando Ele começar a te usar, não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, movimento que seja, partido político que seja. Nada paralisa uma igreja tomada pelo Espírito Santo. Nada. Eu encerro de verdade. Paulo termina dizendo à igreja de Corinto: eu sei que os tempos mudam, eu sei que as coisas se modernizam, eu sei que muitos de vocês não têm mais aquele fogo nem aqueles dons, mas há entre vós um remanescente. E para esses remanescentes, assim diz o Senhor em uma outra linguagem da Bíblia: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para esses remanescentes. Se tem alguém que acredita que o poder de Deus existe, fique de pé comigo, por favor. Eu vou fazer um convite, um só. Talvez nesse convite eu vá ficar envergonhado e não vai vir ninguém, mas eu não posso ser covarde. Feche os olhos, para você não constranger ninguém. Eu queria orar aqui no altar, só com quem tem coragem de dizer: eu já fumeguei, eu já ardi em fogo, eu já falei em línguas, já preguei, já cantei, já evangelizei, já abri igrejas, e agora eu estou vivendo um momento difícil. Eu perdi a alegria, eu perdi o fogo, eu perdi a unção, eu não falo mais em línguas, eu não sou mais renovado. Se você tem coragem, eu te espero aqui no altar, de pé. Agora você não vai ajoelhar, porque agora você vai chegar de pé. Tem alguém que tem coragem? Não é vergonha nenhuma. Vergonha é você continuar a vida como você está levando aqui na terra, aqui na América. O Senhor fala aos meus ouvidos que tem pessoas aqui que já viram o céu pelo lado de dentro e paralisaram no tempo. Tiveram um acidente de percurso, um problema no casamento, um problema na sua vida pessoal, e isso o diabo tem jogado na sua cara, falado para você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Eu vou falar de novo: quem é o diabo para tirar aquilo que Deus te deu? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Tá para nascer um macho que tire. Isso, vem chorando mesmo. E você que não perdeu nada ainda e é do fogo, me ajude orando, me ajude orando, porque o nosso Deus vai operar como Ele operava antigamente. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está na Lagoinha. Feche os seus olhos. Senhor, eu estou na Lagoinha, mas transforme a Lagoinha num oceano, meu Pai. Transforme este culto num oceano, Espírito. Espírito de Deus. Eu estou ouvindo pessoas clamando e buscando. Onde houver um batizado com o Espírito Santo, batiza agora, 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 agora. Onde houver alguém batizado, renova agora, 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 agora. Eu quero navegar. Terloin telomandre bele suriri canoro bagarabashai. Rabagai andre bele caralastorgi mandorobas. Rabia sorgi mia série andre bele caralabahai. Enche esta casa. Toma conta desta casa. Enche quem está em casa assistindo. Enche. Mostra que o Senhor não mudou.
para encerrar, olhos fechados e mão direita aberta aqui em cima. Levante a mão direita para o céu e diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que travaram a minha vida, roubaram a minha alegria, roubaram o Pentecoste, roubaram os dons, roubaram a santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Feche os olhos, eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Vos dei poder para pisar. Aí você vai abraçar 2 pessoas e vai dizer: Jesus vem buscar uma igreja fumegante, viva e cheia do Espírito Santo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará na sua vida em 2024. 2,5, a Lagoinha vai continuar pegando fogo. 3, jogue no chão, pise em cima.